No dia 25 de julho, uma fissura em um trilho de rolamento na região de Samambaia foi detectada pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Por segurança, o metrô DF decidiu interromper a circulação em uma das vias para a atuação da equipe responsável pela manutenção. O caso se soma ao conjunto de outras falhas técnicas que fizeram o metrô paralisar a operação. No dia 13 de julho, um incêndio na estação 114 Sul parou a atividade de uma das linhas. 2 dias depois, uma falha nos freios do trem também interrompeu o serviço. Apesar dos transtornos, não houve feridos em nenhuma das ocasiões. Desde o primeiro ano que esse governo entrou, a ordem dele é sucatear para privatizar, e nós estamos vivenciando essa falta de investimento no metrô há anos, sem investimento, sem novas licitações, sem concurso público, sem qualquer tipo de responsabilidade numa empresa pública que pertence à população do Distrito Federal. E o que a gente está vivenciando é isso. Em 6 meses, 2 trens pegarem fogo. E isso coloca a vida tanto dos empregados quanto dos usuários em risco. Quem usa o sistema público de transporte está preocupado com a segurança. Em janeiro deste ano, um vagão que transportava passageiros pegou fogo entre as estações Águas Claras e Concessionárias sentido Samambaia. Ao perceber a fumaça, o piloto ordenou a evacuação de todos os vagões. Quem é usuário de metrô sabe que é um transporte que depois que você entra ali, você não tem condição de você parar a qualquer lugar, né? Então, esses casos de incêndio que aconteceram, acho que ele mostra muito o descaso do governador com o transporte público, né? Aqui no DF, a gente sabe que o metrô ele tem um papel fundamental num sistema de mobilidade aqui do DF. Então, ver o descaso do governador é muito triste, né? Porque a gente é usuário do metrô, a gente precisa e conta com esse meio de transporte. Atualmente, o metrô do Distrito Federal possui uma frota de 32 trens. Eles transportam, em média, 160 mil passageiros por dia. A preocupação da população e de movimentos populares é também com a falta de profissionais para atender a grande demanda. Nós estamos há mais de 10 anos sem concurso público. Nesses 10 anos, pessoas passaram em outro concurso, pessoas aposentaram e outras pessoas estão doentes por causa do agravamento das condições de trabalho e do excesso de trabalho. Para se ter uma ideia, hoje, para o metrô operar, os empregados da operação trabalham 9 horas e meia, com 30 minutos somente de intervalo, para que o sistema opere. Ainda no início de julho, o diretor-presidente do Metrô DF, Anderson Cabral, sinalizou a aquisição de 15 novos trens. Sobre a manutenção, ele informou que, por ano, são gastos entre 150 milhões e 180 milhões de reais com o serviço. Na última semana, o Sindmetrô DF organizou uma agenda de atos com o objetivo de denunciar problemas do serviço durante o governo de Ibanez Rocha, do MDB. Panfletaços foram realizados nas estações. Sem manutenção, realmente, mesmo com frota nova, não tem condições de operar. A gente vê o trem de São Paulo tem mais de 50 anos e está lá funcionando. É igual o carro, você tem que fazer uma manutenção preventiva, você tem que estar sempre fazendo os trabalhos, o serviço que deve ser feito para que esse carro continue operando. Outra questão denunciada pelos usuários do metrô é a extensão da via, que não atende todo o Distrito Federal. Hoje são 42,38 quilômetros. O metrô só leva até metade do caminho, né? Então, se você é um usuário que vai, por exemplo, da Ceilândia para a Asa Norte, você ainda vai precisar complementar com um ônibus, né? Então, eu acho que para o serviço que é oferecido, o preço do metrô é muito alto. Principalmente quando a gente vê que não tem manutenção dos trens, né? Pega fogo, o trilho, falta de eletricidade. Então, realmente, assim, acho que para o preço que é esse serviço, ele deveria atender muito melhor a população.